História boa é história compartilhada. E hoje eu vou contar para vocês o momento da minha pior cirurgia que eu tive que fazer, ou melhor, talvez. Como eu falei para vocês, quem não assistiu meus primeiros vídeos, estou nos meus primeiros vídeos aqui no canal. E os primeiros foram contando um pouquinho da minha história, no qual eu tenho uma síndrome. Eu já fiz mais de 22 cirurgias, tudo no rosto, tenho deficiência auditiva também. Então, eu estou no momento me apresentando e contando algumas historinhas sobre mim aqui para vocês. E como eu disse, né, no outro vídeo, quando eu nasci, a minha mãe descobriu que eu tinha uma síndrome somente na hora do nascimento. E aí, quando ela viu que eu tinha uma síndrome que ninguém sabia explicar o que, que eu tinha exatamente, ela virou para o médico e falou assim: Mas doutor, por que eu? Por que, que tem que ser comigo? Doutor, eu não vou dar conta, eu não consigo mal ver sangue, agulha. Como que eu vou fazer com ela nos tratamentos? Porque viu que eu certamente teria que passar por cirurgias e tratamento. Ela não sabia ao certo o que iria passar, mas de cara já dava para perceber que eu ia ter que passar por inúmeras cirurgias, né? E aí o doutor falou para ela assim: Olha, mãe, se ela tivesse uma pinta no nariz, você ia questionar o porquê com você. Se ela não tivesse um braço, você ia questionar o porquê com você. Mas eu já te deixo uma. Se Deus te deu, é porque você é capaz de suportar e é você que ela precisa. Pois bem, e aí começou uma longa jornada. Com 3 aninhos de idade, sugeriram de eu fazer uma cirurgia. Eu tinha um cabelinho todo cacheadinho, e aí sugeriram de fazer um enxerto ósseo aqui ao redor dos olhos, porque não tem esse ossinho. Então, eu tive que fazer uma bela cirurgia, que foi, tiveram que raspar a minha cabeça, fizeram um corte no meu crânio de daqui a aqui, de orelha a orelha, foram 43 pontos. 43 pontos. 7 horas de cirurgia. Vocês imaginam minha mãe, o jeito que não ficou, né? E aí tiraram um pedacinho do crânio daqui e enxertaram aqui. Tudo na mesma cirurgia. E aí, qual era a questão? Lembra aquela mãe que mal conseguia ver agulha e sangue? Eu com 3 aninhos ali já enfrentando uma baita cirurgia dessa. Mas o problema era, quando falava, vamos fazer uma cirurgia, Laura, eu abria um sorrisão, eu ia que ia. Mas no momento de tirar os pontos da cirurgia, pai eterno, eu dava o baile, porque eu era muito arisca. Eu tarracava na minha mãe assim que ninguém relava em mim. Então eles aproveitavam quando eu fazia cirurgias e tiravam os pontos na hora que eu estava dormindo no colo da minha mãe. Pois bem, aí imagina eu com 43 pontos na cabeça, deitada no colo da minha mãe e as enfermeiras e o médico tudo assim, ó, tentando acelerar para tirar os pontos enquanto eu estava dormindo. De repente, gente, não estava nem na metade, eu acordei. Aí eu comecei a dar o baile. Aí o médico falou assim: para. Ninguém rela mais nela. Ensina a mãe a tirar os pontos. A minha mãe olhou assim, sim. As enfermeiras também, tipo assim, né? Como assim? Não, ensina a mãe a tirar os pontos. A mãe, ela deixa. Ensina a mãe que aí dá certo. Aí, gente, aquela mãe assim, né? Teve que aprendeu a tirar os pontos. E aí ela tirava, né, os meus pontos em casa, a hora que eu tava dormindo também, enfim. E não só ela teve esse gesto de ter que aprender, de ter que superar aquele medo que ela tinha, como por minha conta ela foi e fez o técnico de enfermagem, técnico auxiliar, gente, eu sempre confundo os dois. E depois, com 40 anos de idade, ela foi e fez enfermagem, enfermeira padrão, que fala, né? E também acabou depois se aposentando como gestora de saúde. Então, com essa história, a gente tira o quê? Que eu fui a força que a minha mãe precisava, eu fui o propósito de vida dela para ir para uma determinada área, para enfrentar os medos que ela achava que ela tinha, mas que na verdade era o maior dom da vida dela, era a área da saúde, porque é a paixão dela. Então eu fui a força que ela precisava e ela foi
o meu maior apoio de segurança para poder enfrentar tudo que eu enfrentei até hoje. Uma foi o apoio para outra, né? E, então, essa história, assim, ela me comove muito. Eu vou deixar umas fotinhas, acho que eu já devo ter colocado ao redor do vídeo, conforme eu fui contando, a fotinha, né, de eu com a cabecinha raspada, e ainda disse que a minha mãe, quando tirou a faixa da minha cabeça, que eu olhei no espelho, as enfermeiras tudo ali com medo, tipo, como seria a minha reação? Eu sem meus cabelinhos cacheadinhos, e eu olhei e disse que eu fiz assim, que linda! Que linda! Tipo, que linda, né? Então, assim, eu fui uma criança muito alegre, muito autodesenvolvida, assim, sabe? Uma família muito amada. E isso fez um diferencial muito grande para eu ir enfrentando com naturalidade. Claro que eu tinha meus medos, meus traumas, até meus 30 e tantos anos eu tinha meus traumas com agulha, para tirar sangue, para fazer algumas coisas. Depois eu fui melhorando. Por conta de toda a cirurgia que eu ia fazer, era ponto que tirava, era exame de sangue que fazia, né? Enfim, isso daí foi gerando alguns incômodos para mim, lógico, né? Mas, enfim, eu gosto muito dessa história, porque foi uma história de superação, não só minha que eu tinha que passar, não tinha muitas escolhas, mas mais ainda que a minha história gerou uma profissão para minha mãe, gerou a maior paixão da vida dela, e ela foi por muitos até hoje, né? Ah, precisa tomar uma vacina, é ela que me aplica. Ah, precisa pôr um soro, que às vezes toma virose, é ela que coloca. Então, ela foi a minha base de apoio para algo que eu ia ter que enfrentar por muito tempo, por muitas cirurgias. E eu tinha ali uma enfermeira do meu lado, que me apoiava, que quando eu falava assim, vai doer, mãe, vai doer, ela falava assim, vai doer, mas não é nada que não dê para suportar. Então era sempre uma relação muito de verdade, de sinceridade, de falar, ó, não, você vai aguentar. Ó, isso dá para aguentar, Laura, ó. Tipo assim, né? Então era muita verdade, não tinha mentira, o nosso relacionamento sempre foi de muita verdade. Eu tenho muito, mas muito orgulho da mãe que Deus colocou na minha vida, gente. Eu falo que a minha história de vida não tem como eu não falar que tem Deus no meio. E quando volto a falar a frase que eu falei no começo, quando Deus te dá algo, por mais difícil que seja, um filho especial, um filho com uma deficiência, qualquer coisa, gente, vai na fé, porque Deus ele vai te capacitar, ele vai te dar força da onde você nem imagina que você tem, mas você vai ser preparada por ele. Só abre o coração, aceite isso que Deus te deu, e hoje eu sou muito grata pela mãe mesmo que Deus colocou na minha vida. E por tudo que ela se superou também para ser a melhor mãe do mundo para mim. E ela realmente foi e é a melhor mãe do mundo. E é isso, gente. Então fica aí essa história. Espero que vocês gostem. E curte, comenta, se inscreve no meu canal para me ajudar, me dar esse apoio. E também vou convidar vocês a me seguirem lá no Instagram, vou deixar aqui do ladinho, aqui ou aqui, o meu Instagram, que é Diário de Síndrome. Lá eu mostro o meu dia a dia, nos meus stories, tem bastante vídeo falando da minha história de vida também. Então, eu comecei a minha rede lá. Então, me segue lá também, tá bom? E grandes beijos e tchau, tchau.